final, você tem medo de quê? E eu chamei um cara para participar dessa live, que é um cara muito legal. É o Lute Cristóforo, psicólogo clínico junguiano, e ele vai falar comigo sobre esses assuntos, vamos conversar, né? Não vai ser uma coisa técnica toda. É uma conversa, um bate-papo, um assunto quântico. E eu vou chamar agora, então, meu amigo Lute Cristóforo. Oi, Lute, você vai entrar agora. Oi! E aí, André, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo tranquilo. Como é que você tá? Que bom. Deixa eu pôr teu nome aqui, ó. Quem quiser acompanhar o Lute aí nas redes sociais, tá aí o Lute, beleza? Lute, seja bem-vindo a mais uma live aqui no Quantum Dots. Obrigado, Muito bom André. ter você Esse de novo. Convite. A gente já fez uma live no passado, vocês procurarem aí na nossa YouTube aí, você vai ver que a gente já fez uma live. Você falou sobre psicologia no geral. Hoje a gente vai abordar um tema específico, né? Um tema chamado medo. E o medo é um tema bem expansivo, né? Que dá para explorar várias coisas. Mas, Lute, tudo bem com você? Que bom que você está aqui de novo. Meu amigo também, ele é meu amigo de anos atrás. E eu, quando estava conversando aqui com você nos bastidores, eu percebi essa mancha na sua cabeça. O que aconteceu? O que é essa mancha na sua cabeça? Pequena lesão aqui. Acidentes, Uma lesão. Acidentes domésticos. Eu bati a cabeça na porta da geladeira. Nossa, na porta da geladeira. Só que agora tá bom já, porque ontem isso aqui sangrou bastante. Assim, abriu uma grande lesão aqui ontem, mas agora já tá... Ontem não, há 2 dias já. E agora já tá tudo bem. Ah, que bom, mas é porque a geladeira estava andando e você... Na verdade, eu tinha aberto a geladeira para pegar água gelada, assim, durante as consultas da tarde aqui, né, chamadas de vídeo. E eu peguei o copo d'água. Quando eu fui fechar a geladeira, eu fui olhar o copo de novo, cheio d'água, assim, para não derrubar, e achei que estava fechando a porta. Ela não fechou, ela ficou aberta, assim, e eu bati a cabeça na quina da porta, porque eu não percebi que ela tinha ficado aberta. Nossa. Foi uma dor, hein? muito... Quando a gente era criança, nossas vós e tias falavam, é um galo, né? Tá cantando um galo aí na tua cabeça. Não, mas o pior foi é que fortinho, na hora que eu bati, né? foi forte. Na hora que eu bati, eu fiquei bem tonto até e achei até que ia cair, assim, e sangrou bastante. Mas tudo as bem. partes que tem próximas de osso aqui sangra bastante, né? Mas tudo bem, batidas acontecem, né? Fazem parte da tua física quântica. Eu me quebro com frequência, cara. Eu caí sozinho Sério? em casa e quebrei uma costela. Nossa, sozinho. Acho que o teu chão se mexe demais aí na tua casa, né? Imagine se eu bebesse. Imagine se bebesse. Lute Cristóforo, vamos falar um pouquinho então sobre psicologia. Primeiro fala, Lute, como que você iniciou nesse ramo da psicologia? Me conta um pouquinho da tua história para o pessoal conhecer você. Então, eu trabalhei, antes de fazer psicologia, eu fiz 4 faculdades que eu não acabei, 3 delas por 3 anos, engenharia química por 3 anos na Federal, publicidade por 1 ano na Federal, direito por 3 anos na PUC e administração por 3 anos na PUC. Depois eu me formei em artes cênicas no Rio de Janeiro, que por coincidência durava 3 anos. E eu achava nessa época que minha vida girava em ciclos de 3 anos. E depois... Em torno de 3 anos. 3 anos, cara. Eu achava que a vida girava nesse tempo, assim, sabe? E quando eu estava lendo, durante a minha faculdade até de artes cênicas e tal, caiu um livro de Jung para mim, para eu montar um personagem, que eu precisava de algumas características, assim, psicológicas, assim, desse personagem. E esse livro do Jung mudou a minha visão de tudo, assim. Eu falei, nossa, essa aqui é a minha visão de ser humano, é isso aqui que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu quero atender as pessoas, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas diretamente, sabe? Poder ajudar nos seus conflitos emocionais, nos seus dilemas e nas suas angústias. E daí eu vim fazer a faculdade de psicologia, depois fui fazer pós-graduação, depois fui fazer mestrado. A psicologia fez parte total da minha vida. Hoje em dia eu atendo pacientes das 7 da manhã às 8 da noite e isso não me cansa de forma alguma, porque eu amo o que eu faço, eu amo ajudar as pessoas diretamente e espero que esteja tendo êxito assim, né, nessa ajuda. Que bom, você está atendendo das 7 da manhã às 8 da noite, é um bom resultado, né? Já é um bom feedback aí. Acho que tá certo, pelo caminho certo.
Que E bom, né? Lute, me conta no lado de hobbies da sua vida. Eu sei, a gente no passado eu te conhecia, a gente sabia que a gente era músico, né? Tinha banda, tudo. E você nas horas vagas ainda tem banda? Como que é a tua vida Ainda. artística? E é bem interessante essa história, porque nós tivemos banda na mesma época, né? Na época de colégio, do Colégio Bom Jesus. Tocávamos em festivais de composição própria, e tal, era muito bacana. E tocávamos em bandas amigas, não éramos da mesma banda, mas já tocamos juntos algumas vezes. E de lá para cá, a música nunca deixou de fazer parte da minha vida. Então, eu tive várias bandas nesses anos todos. Pô, eu tenho banda desde os 15 anos de idade. Tive várias bandas, já gravei alguns CDs. 2 deles estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, Apple Music. Com 2 bandas diferentes que eu tive. Uma chamava Cromossomos Vadios e a outra chamava Banda Top 20. Então tem os 2 CDs que estão disponíveis em todas as plataformas. Hoje em dia eu tenho uma banda, voltei a ter uma nova formação com a minha banda. Hoje em dia eu tenho uma banda chamada 3T1. Essa banda foi montada esse ano e espero que seja a banda definitiva. Que legal! E até a semana passada a gente fez uma live com o Mauro Miller, a gente estava falando muito de música, né? De questões da música relacionada à física quântica, à mecânica quântica. Só que na live passada a gente focou bastante na questão de letras, né? Letras de música. E tinha uma questão bem psicológica nisso que a gente estava conversando, até por causa das letras da música. Quando a pessoa absorve muito aquela letra e torna aquela letra meio que um mantra, né? E às vezes as pessoas são levadas pelas letras da música e pode, né, levar para um caminho ruim, porque tem letras que têm uma letra que são letras ruins, na verdade. Tem letras boas, mas tem letras ruins. Se você ficar focado naquele clima ali, você é levado mesmo. Você tem um exemplo disso, sei lá, É alguma interessante, vivência disso, experiência? é bem interessante você falar isso, porque duas situações assim bem características. Uma vez eu estava conversando com o Leone, que canta aquela música Garotos, sabe? Garotos não resistem aos Ah, seus. sim. Eu estava na casa do Leone Uhum. conversando com ele e tal, e ele estava me contando, ele foi do Kid de Abelha, ele foi baixista do Kid de Abelha, é um dos fundadores do Kid de Abelha, Ah, ele é e baixista aqui, contando como as uhum. pessoas às vezes interpretam de uma forma diferente as letras, né? Ele estava me contando que as pessoas escutam aquela música Lágrimas e Chuva e acham que aquela música, nossa, colocam como uma música romântica para sua namorada, para seu namorado e tal. Romântico. E ele falou para mim, Lute, e ninguém se dá conta de que essa música, essa letra, é uma carta suicida. E as pessoas levam para o lado É. romântico do negócio, entendeu? É a mesma coisa a música Pais e Filhos da Legião. Essa música também é uma carta suicida. Sim, Ela se jogou da janela do 5º andar, nada sim. é fácil de entender. Então, o que a gente coloca na música muitas vezes a nossa emoção, né, como nas minhas letras, tem um significado, tem um sentido, mas para as pessoas que escutam pode ter uma interpretação totalmente diferente. Isso que é o mágico da música, eu acho. Exatamente. E a música, de certa forma, é um gatilho, né? Um gatilho psicológico até para algumas questões emocionais, né? Que ativam o teu emocional. A música, o cheiro, o gosto são gatilhos que ativam o teu emocional. E essa questão da letra da música é perigosa, porque ela pode ativar gatilhos que você até inconsciente, pode ativar Sim, gatilhos que podem te levar para caminhos ruins, né? é verdade. E Lute, vamos entrar agora um pouquinho no mundo do medo, até porque é o nosso objetivo aqui. O que você acha que é um medo numa visão assim bem ampla agora, sem técnica, uma visão ampla? Então, o medo, na verdade, é a parte mais assim, lógica do medo. O medo é uma reação que a gente tem frente a uma ameaça imediata de alguma coisa, tá? Então, eu estou, sei lá, eu estou andando na rua e de repente apareceu uma situação de um carro que pode estar avançando na minha direção, na calçada, ou de uma pessoa que chega para me abordar, para me assaltar, ou um cachorro que aparece latindo para mim, vindo rapidamente na minha direção. Então, o medo é uma reação fisiológica e emocional
Na verdade, é uma reação emocional com desencadeia aspectos fisiológicos também, que é para algo imediato que está acontecendo. Então, esse realmente é o medo. Que vai gerar na gente duas reações possíveis, que é de fuga ou de enfrentamento. Ou eu vou lutar ou eu vou correr. Então, é para isso que serve o medo. Mas o medo ele está muito ligado, diretamente ligado à ansiedade. Então, o medo e a ansiedade não são a mesma coisa, mas um está alimentando o outro, sabe? Se você tem muito medo de uma situação específica, sei lá, sofri um assalto atravessando a Praça Rui Barbosa, aqui em Curitiba. Provavelmente, toda vez que eu for passar de novo nessa Praça Rui Barbosa, aquela lembrança vai me gerar uma ansiedade de que eu posso ser de novo assaltado. Porque a ansiedade é um medo de algo Tipo um futuro. gatilho, né? Como a gente falou. É um gatilho, sim. E a ansiedade é um medo de algo futuro que pode ou não acontecer. Entende? Então, tá, e vai gerar as mesmas reações fisiológicas. Então, E é a esse ansiedade. medo de algo que aconteceu vai me gerar essa ansiedade e que vai alimentar o medo. E a ansiedade, por si só, de algo que talvez nem tenha acontecido, também pode gerar medo. Entende? Então, uma coisa pode gerar a outra. Como a gente tem esse grupo de estudos, esses dias a gente se encontrou, a gente estava falando sobre uma questão do medo relacionado ao o que a gente... o medo já é intrínseco da gente, porque a gente tem que, de certa forma, ter medo. Por quê? Dentro do nosso cérebro existe o complexo R. O complexo R é o complexo reptiliano, é uma parte muito primitiva do cérebro humano. E ele é um kernel ali guardadinho que produz medo para que a gente possa sobreviver. Porque a gente tem medo para poder sobreviver. Se a gente não tivesse medo, a gente morreria antes, né? Porque sem medo de nada, acabava entrando em situações que pudesse morrer. E então, um pouquinho, a gente estava conversando sobre isso, um pouquinho de medo a gente tem que ter para poder sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Sim, o cérebro reptiliano não tem nada a ver com essa questão de reptiliana, de seres reptilianos, nada a ver. Mas o cérebro reptiliano é essa forma que os répteis têm de dominar o território e ter medo que alguma coisa possa acabar com esse território ou possa acabar com a sua função de comer, de sobreviver e tal. Então, esse medo a gente tem que ter um pouquinho. Só que chega um momento em que o medo é extrapolado, né? Tanto para muito pouco como para muito ao extremo, né? Então, existem pessoas que têm muito medo e aí acaba virando um transtorno, né? Então, o que você medo, na acha disso? verdade, o medo é um mecanismo de defesa natural e instintivo nosso, tá? É como você falou, o medo é para nossa sobrevivência. Eu costumo brincar que quem não tem medo não é uma pessoa corajosa. Quem não tem medo é uma pessoa irresponsável. Então, por exemplo, sei lá, se eu for atravessar uma grande avenida com 6 pistas, lotada de carros, carros rápidos, e eu não tiver medo nenhum de atravessar fora da faixa, ou de atravessar quando o sinal fechar para os carros e tal, eu vou ser irresponsável e consequente e posso gerar um acidente comigo mesmo, e pode acontecer alguma coisa até definitiva comigo. Então, o medo é uma reação natural do ser humano, é instintivo, e como você falou, para preservar a nossa sobrevivência. É isso. Então, a função do medo é essa. E daí, quando gera o medo, como eu falei antes, vai gerar uma reação na gente de lutar ou correr. Entendeu? Isso aqui vem até arquetípico isso aqui, né? Isso aqui vem desde os homens das cavernas, quando iam sair para alguma caça e tudo mais, eles estavam lá, sei lá, para caçar um animal de pequeno porte. E de repente, do nada, apareceu um animal de grande porte. Quando aparece aquele animal, ele tem que tomar uma decisão na hora. Então ele vai sentir o medo e aquele medo vai gerar um monte de reações fisiológicas, taquicardia, o suor vai acelerar, o batimento, né, a respiração vai ficar ofegante, os músculos vão contrair. Para quê? Para ele decidir se ele vai entrar em combate ou se vai correr. Entende? Então o medo serve para isso. O grande problema é quando o medo fica descontrolado, o medo fica afetando a nossa vida o tempo inteiro, que a gente acaba não tendo o controle sobre esse medo, o controle de quando esse medo deve agir ou não, e ele acaba acontecendo em situações que não tem lógica que aconteçam. Por exemplo, na ansiedade. Não tem lógica. Nesse momento que eu estou aqui conversando com você, que no alto do 20º andar do meu apartamento, tem lógica eu ter medo de ser assaltado nesse momento? Não tem.
Eu não estou na rua, ninguém vai conseguir entrar no meu apartamento, sabe? Eu estou totalmente protegido. Então, por que eu teria medo de um assalto agora? Só que a ansiedade gera esse tipo de medo. A ansiedade é o medo de que alguma coisa possa ou não acontecer, e caso aconteça, seja de determinada forma ou de outra, entende? Então, esse medo é que é o disfuncional e uma coisa alimenta a outra. Sim. Eu conheço um amigo que ele é empresário e tal, mas ele tem medo de dar entrevista, entendeu? Como a gente está fazendo aqui, não é uma entrevista, mas é uma live, mas ele tem medo de fazer essas coisas. Então, quando a gente convida ele para fazer alguma coisa, ele fala, não, tenho medo de aparecer, de falar, não vai dar certo, vai cair a Mas live, sabe, vai cair a live, não vai dar certo. não, Que medo, né? não Mas é um medo, é uma insegurança, na verdade, né? é insegurança, na verdade, é medo da reação das pessoas. E esse medo tem muita ligação com a ansiedade. Poxa, será que vão gostar do que eu estou falando? Será que as pessoas vão achar que o que eu estou falando é relevante, não é? É inteligente ou é ignorante? Sei lá, será que na hora que o André me perguntar alguma coisa, eu vou saber o que responder? Então, essa ansiedade, esse medo prévio, entendeu? Gera essa tendência das pessoas a não realizarem coisas. Sabe, tem uma frase que eu gosto muito, eu até sempre brinco que essa frase é de um grande filósofo, esse filósofo chama Vanderlei Luxemburgo, que é aquele técnico de futebol que hoje em dia nem é tão arrojado mais, mas ele tinha uma frase que dizia que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ele falava isso no aspecto esportista, né, dos times dele. Era um técnico que sempre ia para o ataque, achava que o melhor ataque era que a melhor defesa era o ataque e tudo mais. Então ele era sempre muito arrojado. Então o medo de perder tira a vontade de ganhar. E isso serve para a vida também. Sabe, às vezes as pessoas se conhecem, por exemplo, um rapaz e uma garota se conhecem e um dos dois tem medo de que aquilo não vá dar certo. Estão ali paquerando, estão se conhecendo, um está gostando de conhecer a história do outro e tal, está achando uma pessoa interessante, daí começa a pensar, poxa, mas será que se eu me envolver com essa pessoa, isso aqui vai durar bastante tempo ou vai durar pouco? Será que se eu me envolver com essa pessoa eu posso me machucar? Será que essa pessoa, sei lá, vai esquecer de mim em pouco tempo, vai me abandonar? Então, o medo de perder tira a vontade da pessoa até de ganhar, de começar um relacionamento. Eu tenho vários casos de pacientes que não começam relacionamentos com medo que o relacionamento lá na frente acabe, entende? Então, o medo e a ansiedade, um alimenta o outro. Esse é o ponto, sabe? Pois é. E como que você, lógico, né? Como que você, se você tem medo, igual você falou, né? Se você tem medo, você tem que ter um ponto de coragem para que esse medo se torne uma experiência, né? Porque como que você vai saber se a pessoa não vai gostar de você se você não experimentar, né? Você já não tem medo de deixar, de se deixar experimentar. Então você nunca vai ter essa experiência e acaba envolvendo, daí entra ansiedade e tudo, mas acaba envolvendo que você perde várias experiências da vida por um medo que às vezes não é tão, né? Tão ali que pode mudar a tua vida, na verdade, né? O medo, então, a gente precisa enfrentar, a gente tem que ter situações, a gente tem que ter técnicas, inclusive, por isso que a psicoterapia é fundamental, a gente tem que ter técnicas de enfrentamento do medo, entendeu? A gente não pode deixar que o medo comande nossas vidas, porque senão a gente não faz nada. Você não começa um negócio próprio novo, você não vai participar de uma entrevista, numa live, você não vai tocar num público de 5 pessoas ou de 5.000 pessoas, porque você vai estar preocupado o tempo todo com o que as pessoas estão achando ou não. Então, o medo, realmente, ele limita as nossas experiências de vida, limita os acontecimentos. Então, a gente tem que ter técnicas, a gente tem que ter coragem para enfrentar esse medo. Entende? Então, por exemplo, eu tinha um caso de uma paciente, quando eu tinha um consultório aqui no centro, o consultório era no 6º andar. E toda vez que a paciente chegava no consultório, ela estava sempre transpirando, cara. Podia ser no verão ou no inverno, ela estava sempre pingando, assim. E na segunda consulta eu perguntei, vem cá, você vem a pé para o trabalho, para a consulta, você vem de muito longe e tal? Ela falou assim, não, eu chego aqui suando, por causa do meu suor que você está perguntando? Eu chego aqui suando porque eu subo de escada, e eu venho rápido porque eu não quero chegar atrasada, então já chego aqui ofegante, eu não tenho preparo físico bom, então eu chego aqui transpirando desse jeito. Daí eu perguntei, mas por que você vem de escada? Porque ela tinha pânico de andar de elevador. Tá? Daí não adiantava eu falar assim, tá, mas você sabia que elevador é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo? Sabia disso? Que o meio de transporte mais seguro do mundo chama elevador.
Eu falei, por que você não sobe? O que você acha que pode acontecer? Não, o elevador pode parar no meio, o elevador pode dar uma pane, pode cair, pode acontecer 1000 coisas. A ansiedade previu 1000 coisas que poderiam acontecer. Daí eu perguntei para ela, quantas vezes você viu acontecer essas coisas? Ela, nenhuma, mas por que não pode acontecer comigo? Daí eu comecei a ter uma estratégia com ela de enfrentamento, que eu fazia o seguinte, toda vez que ela chegava no consultório, logo antes que eu sabia que era a consulta dela, eu descia no meu consultório, esperava ela na porta do prédio, e entrava no elevador e falava assim, vem comigo. Daí ela subia comigo, os 6 andares ali, era um elevador mais antigo, então ele até era meio demorado. Mas ela subia comigo, eu ia mudando o foco dela, conversando sobre outras coisas, tal, quando ela via, pô, já chegou. Entendeu? Então o medo, às vezes, a gente tem que enfrentar, e são com coisas assim, com exposição gradativa, com exposição responsável, sabe, com uma exposição assistida por alguém. Muita gente tem medo de dirigir. Por quê? Porque sofreu um acidente de carro uma vez. A pessoa tem que entrar no carro e tem que dirigir de novo. De preferência com alguém muito calmo ao lado, pode ser um familiar, pode ser pai, mãe, namorado, ou um psicólogo mesmo, pode acontecer também, para a gente tirar esse medo, deixar que o medo não acabe interferindo para sempre na vida dessa pessoa. Eu conheço pessoas que não dirigem há 15 anos e que eu gostaria muito que fizessem terapia comigo, que são amigos meus e que eu falo, vem fazer terapia comigo que eu tiro esse medo rapidinho de você. Sim. E tira mesmo, sabe? Com técnica a gente tira esse medo. O de se relacionar Lutz, é coisa. Sim. Eu acho que para quem é mais antigo, quem tem a nossa idade, quando a gente era criança, ali perto da Praça Tiradentes, existia uma loja chamada Frischmann's. Lembra? Frischmann's, o Amigão? E lá, naquela loja, tinha um elevador, cara, muito tenebroso. Era um elevador bizarro, cara. Aqueles que puxam com a porta da pantográfica, assim, aparecia o cimento do coisa. Então, se alguém entrasse naquele elevador e conseguisse subir, cara, o medo sairia total. Porque era um elevador muito assustador, parecia um elevador de filme. Então, se essa menina que você falou do elevador fosse naquele elevador, ela não tinha medo de mais nada, nenhum elevador do planeta. Ou o contrário, André. Ou o oposto. Às vezes, porque o medo, porque o medo, às vezes, ele é gerado realmente por um acontecimento real e que gerou ali algum estresse para a pessoa. Então, vamos dizer que ela nunca tenha tido medo de elevador. Ela entrou nesse e sofreu um trauma ali muito grande de achar que aquele elevador ia cair realmente, ou então que ficou preso por muito tempo, ela não conseguiu sair. Então, esse medo poderia ter sido gerado por esse elevador, daí ia ter que ter todo um trabalho de tirar essa sensibilidade dela com relação a esse medo, para que ela voltasse a não generalizar, achar que todo elevador ia ser daquele jeito, entende? Sim. Então, uma coisa pode gerar outra, sabe? Sim. E olha que legal, né, na questão da vida no geral. Se você, por exemplo, você é uma pessoa que tem apoio por todos os lados, você é apoiado de todos os lados. Por exemplo, vamos fazer uma hipotética aqui que você até, se pudesse, receberia comida na boca. Mas essa falta de experiência, que você pode ter medo disso, um dia essas pessoas não estarão te apoiando do seu lado, e você vai viver na escola da vida. Aí a escola da vida vai vir pá, pá, pá. Você vai ter que enfrentar o seu medo de qualquer forma, né? Então, uma hora, em algum momento da sua vida, todos os seus medos vão vir para fora e você vai ter que enfrentar de alguma forma. Ou você enfrenta, ou você cai. É por isso, André, que a gente fala assim, a gente considera que existem 3 tipos básicos de mães, por exemplo. Existe a mãe negligente, aquela mãe que não dá a mínima pro filho, se o filho tá lá enfiando a mão na tomada, filho pequeno, se ela não tá nem aí, se o filho fica se pendurando perto da janela, ela não liga, porque ela acha que não vai acontecer nada. Então é uma mãe negligente que não se preocupa com o cuidado do filho. Existe também a mãe superprotetora, que é no outro espectro, assim, é oposto à mãe negligente. Então é aquela mãe que não deixa o filho sair de casa se não estiver extremamente agasalhado, que não deixa o filho passar manteiga no pão, porque a faca pode cortar a mão, não deixa o filho atravessar, ir na calçada, entrar na van da escola sozinho, porque ele pode ser sequestrado, pode ser atropelado, sabe? Então é a mãe super protetora. E existe a mãe suficientemente boa, que é aquela mãe que sabe conciliar os dois lados, que sabe ser protetora, não super protetora,
mas também sabe dar autonomia para esse filho, para essa filha, entende? Então a gente tem que aprender que a grande resposta para a maioria das nossas coisas da vida é uma palavrinha só, chama equilíbrio. Entendeu? Sim. Não tem que ser nem muito ao céu, nem muito ao mar, assim, entendeu? Você tem que proteger, sim, o seu filho, a sua filha, mas você tem que dar autonomia, você tem que ensinar para ele que ele, daqui a pouco, ele vai ter que andar com as próprias pernas, que eu não vou estar aqui para sempre, para protegê-lo, né? Então, sim, o equilíbrio é a resposta para tudo, entende? Sim. Perfeito. Uhum. Perfeito. E, Lúcia, a gente falou aqui de vários medos. Quais são os tipos de medos mais comuns que você recebe aí nos seus consultas? Hoje em dia o medo é de tudo, assim. Existe agora um novo medo que chama nomofobia. Sabe o que é o nomofobia? Nomo, não. Nomofobia vem de no mobile, e fobia é medo, né? Qual que é o medo da nomofobia? É você ficar sem acesso ao seu telefone celular, ao seu tablet. Entendeu? Imaginei. É você ficar, poxa, o que eu vou fazer se eu tiver sem meu celular agora? Eu tenho que responder aquela mensagem, eu tenho que ver aquele site e tal. As pessoas ficam em pânico. Se saírem de casa e esquecerem o celular em casa, meu Deus, entendeu? Acaba com o dia da pessoa. Então, a nomofobia é um dos medos, das fobias novas. Os medos de animais, né? De aranha, o medo de cachorro, trauma. Um cachorro latiu muito para aquela criança. Eu mesmo tive medo de cachorro por muito tempo na minha infância, porque uma vez me deram um susto com um cachorro quando eu era bebê, pegaram um cachorrinho de pelúcia que eu tinha e fizeram para mim assim quando eu era bebê. Pronto, eu fiquei anos com trauma de cachorro, porque eu não podia chegar perto de um cachorro real, podia ser filhotinho, que eu achava que aquele cachorro ia me atacar. Olha que coisa, sabe, irracional. Existe medo de término de relacionamento, medo de ser abandonado, medo de perder emprego. O medo com questões financeiras hoje é muito grande. As pessoas têm medo, têm pânico de passar fome, de ir à falência e não se recuperar. Então, hoje os medos são dos mais variados, André, e chega de todo tipo para mim, sim, sabe? Com uma constância que são inacreditável até. Sim. E você não lógico que você percebe, mas a gente percebe também, por um lado, em que existe um sistema em que provoca um medo nas pessoas, né? Esse sistema, às vezes, cria controle. medos para controlar, mas cria medos que não existem e que te deixam bobo, né? Te deixam... Sim. Você vai seguindo. Se aconteceu com aquela pessoa, então tem que acontecer comigo. Então, mas o que está acontecendo? Então, mas o objetivo é esse, André. O objetivo é o controle, sabe? Isso aqui Sim. A gente podia falar até de questões políticas, filosóficas, Sim. ideológicas e tal. Sim. Porque quando você provoca o medo nas pessoas, em grupos de pessoas, você consegue controlar. É só a gente pegar o que aconteceu na pandemia. O pânico que a população do mundo teve na época da pandemia foi uma coisa nunca vista, assim, sabe? O medo de que se você fizesse qualquer coisa, não somente você ia morrer, como você ia matar todas as pessoas que te cercavam, entendeu? Exatamente. E para vir com coisas até absurdas que eu via na época do controle da pandemia, por exemplo, os restaurantes podiam abrir, você podia ir no restaurante. Se você estivesse sentado à mesa, jantando e tal, você podia estar sem máscara. Você podia estar com pessoas na mesa com vocês, podia estar sem máscara para comer. Só que se você levantasse para ir ao banheiro, você tinha que colocar máscara. Qual a diferença de você estar sentado aqui e de levantar e dar 10 passos para lá? Qual a lógica disso, entendeu? Mas era o medo gerado nas pessoas para ter o controle. Daí com quais objetivos? Tem milhares. Entendeu? Aí são milhares. Daí vai longe a conversa. Sim. Então, o medo sim pode ser gerado, pode ser provocado. Eu acho que existe sim a intenção de controle. Então, por exemplo, o medo de ser abandonado num relacionamento. Então, vai fazer com que você queira controlar o seu parceiro ou sua parceira, achando que isso, se você tiver o controle, daí não vai gerar a perda daquela pessoa. É ilusão. Sim. Se a pessoa quiser te abandonar, ela vai te abandonar, entendeu? Exatamente. O controle não faz com que o medo que está gerando aquele controle seja extinto, que o acontecimento que está gerando seja extinto, entendeu? Sim. E até em alguns relacionamentos a gente vê mulheres que querem engravidar achando que vão segurar o marido ou o noivo só por causa que vai estar grávida, mas é um controle que não existe, né? E é péssimo. Igual você falou, e é péssimo. Você cria uma terceira pessoa que não tem nada a ver com aquilo, que vai
vai viver no meio de uma coisa que não tinha nada a ver com isso e agora está no meio ali. Sim, e muitas vezes você fez aquilo até para aprender um namorado e tal, que você não queria ser abandonada por ele, daí engravidou e daí você descobriu que esse namorado era a pior pessoa do mundo para ser pai do seu filho, Então, entendeu? E daí vai exatamente. gerar consequências para o resto da vida. Às vezes não, às vezes Exatamente. você só queria ter um filho e daí você escolheu uma pessoa aleatória e tal, e beleza, e depois se decepcionou e viu, não, essa pessoa aqui não serve para conviver comigo, para ter um relacionamento comigo, vai ser só pai do meu filho, espero que seja um bom pai. Também é uma Sim, loteria, não dá para saber. Então é é, complicado a gente agir pelo medo, né? sim, A gente tem que enfrentar os medos e ter consciência de que as nossas ações vão gerar reações, entendeu? sim. Aquilo que eu faço vai gerar uma reação, às vezes na mesma intensidade e em sentido contrário, né? Lembrando da física, Exatamente. e é isso que Exatamente. acontece. E a gente, na verdade, tem que ter medo de ter um medo, né? Mas é difícil, a gente sabe que o sistema que é criado aqui cria situações de entretenimento, de várias situações em que você esquece de olhar aqui para dentro e você Tem uma acaba música, seguindo uma. você que falou de música antes que de letra, tem uma música da Legião Urbana que o Renato Russo fala isso, né? E o teu medo de ter medo de ter medo não faz Uhum, da minha vida confusão, entendeu? Então, o exatamente. ter medo pelo medo e ter medo de ter medo, isso é tão péssimo assim. Sim. Uma coisa que eu adoro, por exemplo, na minha vida, eu amo assistir filme de terror. E quando eu Uhum. assisto filme de terror, eu gosto de assistir em casa, com um volume bem alto na TV, de preferência. Se Tudo eu tiver escuro. tudo escuro, porque eu gosto de sentir aquele medo, porque eu gosto depois do alívio do medo, de falar, Uhum. deu tudo certo no final do filme, ou então acabou, era só um filme. Então, o É, ter medo às vezes traz uma sensação até prazerosa, entendeu? aham. Não do medo em si, mas do alívio depois. Entende? Sim, sim, isso é verdade. É por isso que Até tem tanto nós. filme de terror. Oi? É por isso que existe tanto filme de terror e faz tanto sucesso. Exatamente. Mas eu acho que na nossa época os filmes de terror eram mais terror, né? Hoje eu não Eu tenho acho que hoje medo. tem filmes ótimos hoje também, cara. É que eu Pega acho que a gente invocação fica do mais mal. velho e perde o medo, né? Não, cara, tem filmes terríveis hoje em dia. É. Tem um filme que é Ah, recente, deve ter uns 10 anos, chama O Espelho do Medo. Cara, esse filme é sensacional. É a história de um sim. cara que ele vai virar segurança de um shopping que está desativado, assim, que não sei qual foi o problema, não lembro qual foi o problema financeiro que deu, então não tem ninguém pode frequentar esse shopping. E ele Ah, tem que ser segurança desse shopping durante as noites, para ninguém saquear o shopping. Só que daí, toda vez que ele está andando no shopping, ele passa na frente de algum espelho, aparece algum espírito, alguma coisa assim, e daí o filme uhum, entrando disso. E esse filme é aham, recente, deve ter uns 10 anos. Tem os filmes aham, mais atuais, tipo Invocação do Mal, Annabelle. Cara, tem aham. filmes ótimos hoje em dia também. É que a gente vai crescendo, daí a gente vai sabendo, pô, isso aqui não é de verdade, isso aqui não existe. Exatamente. A gente Daí, vai perdendo medo, não é que os filmes estão menos aterrorizantes. sim, com certeza. Até a gente fala daí do lado da física quântica, é que quando você começa, na verdade, o filme é uma hipnose, né? Você está Deveria ser. focado, você está focado naquela telinha ali e às vezes você se emociona tanto com aquilo que você está tão focado que vira uma coisa hipnótica e ela te leva para milhões de situações, tanto de medo, de alegria, de felicidade, de o que for. Então o filme uma boa relação aí para você perceber a tua questão psicológica e a tua emoção, né? Perceber Claro. suas emoções perante uma situação. E por isso que eu falei, eu acho que hoje a gente fica um pouquinho mais crítico em relação a toda a questão de filme. Até a gente que fez artes cênicas conhece sobre fotografia de cinema, sobre a luz e tal, e a gente fica mais olhando a questão técnica do que o filme em si. Mas tem filmes Mas que é realmente interessante isso, André. chamam. Isso que você falou Sim, dessa relação hipnótica do filme, eu acho que, na verdade, essa é a intenção. Quando você assiste um uhum, filme, você precisa se entregar para aquele filme, você precisa se entregar para aquela história, sabe? E hoje em dia está acontecendo uma coisa que eu até tenho falado, como eu falei antes aqui, da nomofobia, tem acontecido uma coisa que é muito negativa em relação a isso. As pessoas hoje em dia têm o hábito de assistir um filme que vai durar 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, com o celular do lado.
Daí a pessoa tá assistindo filme, mas ela dá uma olhadinha se chegou uma mensagem no WhatsApp. Tá assistindo filme, dela pesquisa alguma coisa, se aquele filme é de tal ator e tal. Você perde a conexão com o filme, você perde essa relação hipnótica e você perde daí a exploração de todas as possibilidades de viver aquelas sensações, entendeu? Sim. Então, eu acho que o filme tem sim esse poder, só que a gente precisa se permitir a vivenciar isso. E a maioria das pessoas não está sabendo fazer isso. Está levando os seus celulares para o cinema, até. Eu já vi pessoas no cinema assistindo um filme e olhando o celular para ver se chegou mensagem. Poxa, não pode esperar 1h30 para ver se chegou a mensagem? Bem isso. Olha só, a Eliane ali escreveu ali, e quanto sentir medo e atrair determinadas situações em função desse medo, pensar, sentir e atrair. Bem legal isso que ela falou, e também eu queria só dar uma questão que também você acha que o medo cresceu? Quer dizer, existem vários tipos de medo, mas eu acho que o medo, a nossa tecnologia trouxe um medo diferente, né? Um medo mais, medo tecnológico, vamos dizer assim, que nos deixa mais robotizado, né? E parece um medo robotizado. Sim. Tem gente falando agora tem gente falando que vai ter um grande apagão da questão tecnológica, né? Da internet, dos celulares e tal, até da parte elétrica da coisa, e que vai ser um bug assim absurdo, né? E as pessoas estão com medo. Eu vi pessoas falando assim, eu acho que a gente tem que estocar comida em casa, porque se der isso, a gente não conseguir usar as formas de pagamento digitais, que é só o que a gente usa basicamente hoje e tal, a gente vai passar fome. Então as pessoas estão com medo, e na verdade é medo tecnológico, como você disse, e de algo que é irreal. Não vai acontecer isso, entendeu? Eu já passei por todos esses medos, né, de ver as pessoas terem esses medos há muito tempo, há muitos anos. Você lembra quando teve a virada do milênio? Ia ter o bug do milênio e, meu Deus, ia ser o caos. Nem os sinais de trânsito iriam funcionar. E não aconteceu nada. Então, tem várias situações. Eu lembro quando eu era criança, falavam... eu ia para Florianópolis, na casa da família da minha mãe, e falavam que ia acontecer uma catástrofe climática. Isso nos anos 80, cara. Que ia ter uma catástrofe climática que ia subir tanto o nível dos oceanos que Curitiba, que está a 914 metros de altura em relação ao nível do mar, ia ser tomada pelo mar. Eu ficava pensando, meu Deus, ainda bem que naquela época eu morava no 4º andar, eu pensava, ainda bem que se a água chegar aqui, não chega no meu apartamento, né? Olha que coisa absurda, entendeu? Às vezes o mar invade um pouco ali a rua, a calçada, quando dá aquelas ressacas e tal, mas não a ponto de ter um tsunami irreversível, sabe, em grande parte do mundo. Então são medos... Esses dias eu vi uma pesquisa que eles fizeram, um gráfico assim, né? Desde os anos 50 até agora, com o descongelamento e o clima, que estão falando tanto, do descongelamento das calotas polares lá, subiu 2 centímetros. Em 50 anos, subiu 2 centímetros. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Tem uma matemática aí que não está batendo. Sim, porque isso é tudo cíclico, né? É igual a temperatura, todo mundo, meu Deus, o aquecimento global e tal, a gente vai morrer porque a gente não vai aguentar, né, o superaquecimento. Tá, mas isso é cíclico também, tem épocas que aumenta muito a temperatura, tem épocas que não. Então, vamos viver um pouco, tem uma entrevista... com o que acontece, não com o que pode. Tem uma entrevista do professor, é um professor, né, é um físico lá da USP, o Marcelo Grazer, acho que já ouviram falar por aí. Ele deu uma entrevista no Jô Soares e ele falou sobre essa questão do clima. Esse clima é uma questão da Terra, é uma questão geológica normal. Tem essa coisa maluca, exacerbada, que estão colocando que vai acabar tudo, que vai desligar tudo. Não funciona assim. Esse é o nosso medo, né? Partimos para o medo. É um medo irracional e medo de coisas que podem ou não acontecer e que geralmente não acontecem, sabe? Que geralmente não acontece. Faz. Até tem um estudo que fala assim que 80% das coisas que a gente tem medo que aconteçam, né, com ansiedade, não acontecem. E 80% das coisas que acontecem na nossa vida a gente nem imaginava. Então, para quê? Então, para quê? Exatamente. Olha, a Rafaela falou assim, com a tecnologia o medo é muito rápido de tanta informação diferente. Doideira nessa era. Até porque você é uma pessoa que ouve o WhatsApp na velocidade 2, né? Então você
cria a sua própria ansiedade, né? A pressa, né? Eu falo assim, a tua pressa é a pressa do quê? Porque se você pegar uma viagem, por exemplo, a pessoa sai aqui de Curitiba para ir para o litoral. A viagem não começa quando a pessoa chega no litoral. A viagem começa quando você está em casa, arrumando suas coisas, daí você vai para o seu carro, daí você está na estrada, você está vendo a paisagem, está escutando música, está interagindo com as pessoas que estão ao seu lado e tal. E o destino final é chegar na praia, daí você vai usufruir. E a vida é uma viagem. E qual é o ponto final da vida? É a morte. Para que tanta pressa? Você está com pressa de chegar na morte? Eu não tô. Uhum. Entendeu? Então, a gente Sim. acelerar a vida tanto assim, e esse nível de a quantidade de informações que a gente recebe diariamente e que a gente não sabe quais são reais, quais são verdadeiras e quais não são, também vai gerando essa insegurança em todo mundo. Então, as pessoas começam a ter medo de coisas, sabe, geradas, criadas só para gerar medo e que não vão acontecer. E que não vão acontecer. E no final de tudo, a gente fica apenas com a questão do medo da morte, né? A gente, nessa parte mais espiritual, de estudos espirituais, tal, não espíritas, espirituais, Sim. e não religiosos, espiritualidade, sim, não religião. Tá. A gente fala que para que servem as religiões? As religiões servem para o medo. Elas criam medo, então você vive com medo de morrer e de ir para tal lugar ou tal lugar, que você pode ser castigado ou viver numa ilusão de ficar tocando uma harpa eternamente. Então, qual que é o sentido, né, de ter esse tipo de medo? Muitas religiões trabalham em outros tipos de segmento, mas as principais te levam a esse medo, ou de ir para ser queimado para o resto da vida, ou ficar tocando harpa. Mas, por outro lado, também, assim, às vezes tem o aspecto positivo. Eu sempre brinco que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Então, a gente tem que tentar enxergar o lado positivo das coisas. Qual que é o lado positivo disso, dos medos que as pessoas sentem na religião, né? Eu acho que o lado positivo é você gerar um código de conduta do ser humano, entendeu? Então, você saber que se você matar alguém, você pode ir para o inferno, né? Como eu estava dizendo. Então, isso vai gerar a lei, por exemplo, né? Se eu matar alguém caiu, preso, gente. Lutz, deu uma caída, agora se voltou. Esse medo, a pessoa vai ter medo que se matar alguém, ela vai ser presa, mas também se ela matar alguém, ela pode ir para o inferno depois. Então, esse medo condiciona que as pessoas se comportem de uma maneira a deixar a sociedade de uma forma mais saudável, né? Então, você tem medo que se você trair a sua esposa, você também está indo para um lugar ruim, porque aquilo é errado. Então, vai gerando comportamentos mais positivos. E assim a sociedade se constitui. Porque se a gente não tiver medo de nada, vira um caos, vira uma anarquia isso aqui. Sim. Entendeu? E daí vira uma terra sem lei. Tem esse lado. Lute, na questão daí da física quântica, vamos trazer um pouquinho para o lado do quântico daí, o medo é uma frequência, a gente sempre fala isso, tudo é uma frequência, e o medo, ele é criado na sua cabeça através de uma frequência, e essa frequência de medo atrai outra frequência que é o medo, porque na física quântica, semelhante atrai semelhante. Então, se você está com medo, você está jogando medo, e o medo vai voltar para você. Se você está com carência de dinheiro, você está jogando carência de dinheiro, a carência de dinheiro vai voltar para você. Então, o medo é um dos maiores, acho que, pontos de buraco negro aí que você tem, porque você joga o medo e vai voltar medo. Aí volta vários tipos de medo, é uma atração que você está tendo. Então, claro, o medo é uma questão, é complicado, né? Por isso que o medo é uma das maiores armas, vamos dizer assim, do sistema, porque é complicado você conseguir dominar o seu medo, né? Quando você consegue dominar o seu medo, aí tua vida flui. Você acha Exatamente. Que é por aí? Tem muita relação com isso, porque tudo é energético, como você falou, e tudo está gerado no pensamento. Então, se eu estou com o pensamento sempre de medo, eu vou viver esse medo e eu vou ser atraído para situações que vão estimular mais ainda o medo. Até para a gente, de uma forma inconsciente, a gente fala assim, tá vendo? Eu estava com medo disso e aconteceu. É para a gente justificar que aquele nosso medo tinha um sentido. Tá vendo? Poxa, eu tinha esse medo e realmente aconteceu. Poxa, quebrei financeiramente e tal. Pô, eu sabia que isso ia acontecer.
E quando a gente trabalha só nessa frequência, a gente tira o lado mais importante, que é o enfrentamento do medo. Que a gente lidar com as situações quando elas acontecem, e daí, de acordo com o que elas acontecem, eu vou saber como lidar com aquilo. Pô, você tem experiência suficiente, idade suficiente, inteligência suficiente para saber lidar com as coisas quando elas acontecem. Ponto. É a mesma coisa. Tem um vídeo que é sensacional, que até indico para as pessoas procurarem no YouTube depois, que é o Will Smith, aquele ator, saltando de paraquedas pela primeira vez. E ele fala exatamente disso, que antes dele pular de paraquedas, ele tá falando assim, meu Deus, por que eu decidi fazer isso com os meus amigos? Que burro que eu sou. Pra quê? Né? Daí ele começa a contar de todo o medo que ele sentiu desde a noite anterior até a hora que ele está no avião, já com o paraquedas colocado, para ele saltar. E na hora que ele deveria ter mais medo, que é na hora que ele sai do avião, que ele salta, e já que ele tá... Opa! Na hora que o corpo tá caindo e tal, nessa hora é a hora que ele menos sente medo. Porque ele tá vivenciando aquilo, ele tá sentindo as emoções positivas. Olha o prazer daquilo, ele sente que ele tá voando. Daí, de repente, vem, abre o paraquedas, ele pousa ali, segura e tal. E daí ele pensa, poxa, eu senti medo do que antes? Eu nem tava aqui, eu nem tava no avião. Então eu tava com medo do quê? Entendeu? Então a gente tem que saber que a gente tem que enfrentar o medo, a gente tem que vivenciar as situações quando elas acontecem. Não na nossa cabeça, permitir que a cabeça crie esses medos. Sim. O medo, na verdade, está dentro da pré-ocupação, né? Você fica naquele redemoinho de pré-ocupação criada pelo medo e você não anda. Mas, por outro lado, igual você falou no começo, o Will Smith teve coragem de... Né, enfrentou. Isso mesmo. Enfrentou. Então, é uma forma diferente de você virar um reloginho ali e enfrentar seus medos. Né? E acho que medo de tudo, né? De todos os tipos de medo que a gente pode enfrentar e virar uma chavinha, que é só virar uma chavinha, não tem segredo nenhum. E não adianta procurar... Exatamente, não adianta procurar em livro, no pastor, no Deus. Ele está aqui dentro, ó. Está dentro de você. Então é só se virar essa chavinha que você vai descobrir, cara, era por isso que eu tinha medo. E às vezes são gatilhos bobinhos, né? Que a gente tem um medo ali que é uma coisinha simples de mudar e você, às vezes, não quer ou não aceita. Eu sempre falo, né? O não aceita é pior do que o não acredito, né? Isso é complicado. Não, então, e tem medos que são tão irracionais, assim, que pra gente que não tem medo daquilo, passa a ser uma coisa que não tem a mínima lógica, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tia, que eu lembro que quando eu era criança, ela tinha pânico, mas pânico, de formiga. Tá? Formiga? Então, formiga. Então, se aparecesse uma formiguinha em casa, no balcão da cozinha, por exemplo, ela tinha ataques de fobia, sabe? Nossa. E daí ela ia, às vezes, se aparecesse uma aranha em casa, ela não teria medo, ela não tinha medo. Então, o medo é tão irracional, assim, né? Daí vai dizer, pô, mas qual foi a relação que ela teve, qual foi a vivência que gerou esse medo? Então, isso a terapia vai trabalhar até chegar nesse ponto gerador desse medo, para a gente trabalhar, lidar com isso, gerar esse enfrentamento, para que a pessoa não tenha mais medo de uma coisa que não vai atacar, que não vai ter nenhum risco para sua vida, né? Sim. O Mauro Miller, alô Mauro Miller, abraço para você, colocou ali que também tinha medo de altura, pulou de paraquedas, mas ainda tem um pouquinho de medo de altura. Eu, na verdade, também tenho um pouco de medo de altura, mas vai passando. Com todas essas... É incrível isso, mas todos esses estudos que a gente faz sobre mecânica quântica, física quântica, eu não sei se você chega num ponto em que você começa a conceber que tudo está conectado, tudo Sim. Parece uma onda que está conectada, e você começa a perder certos medos. Eu tinha muito medo de aranha também, mas eu perdi esse medo de aranha. Lógico que eu não vou pegar uma aranha na mão, mas eu não tenho mais medo. Aqui entra a responsabilidade. Aqui você Sim. não vai ser inconsequente de pegar uma Sim. aranha qualquer, que você não sabe se aquela aranha é perigosa ou não, se é venenosa Sim. ou não. Então você não vai ser inconsequente de sair pegando uma aranha, entendeu? Sim. Agora, você estar andando e você vê uma aranha no chão, você vai sair correndo porque tem uma aranha no chão que nem está perto de você? Entende? Saber diferenciar as situações, saber lidar com elas e vamos enfrentar.
Existe até Sim. uma técnica, assim, eu já vi que tem algumas abordagens da psicologia que causam, tem uma técnica chamada inundação. Eu não concordo, porque eu acho que essa é muito exagerada, assim, no sentido do enfrentamento do medo. Então, eu vi uma história uma vez que a pessoa tinha medo de barata, por exemplo. E sabe o que essa técnica fazia? Eu não lembro nem quem o autor dessa técnica. Ele pega e tranca a pessoa que tem pânico de barata num quarto, que a pessoa não consegue sair, e enche esse quarto de baratas. Enche. Imaginei. Daí a pessoa Inundação, né? ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai entrar no começo em chilique, não sei o quê, pode até desmaiar, pode até ter um ataque cardíaco, por isso que eu sou contra essa técnica, a técnica da inundação. Mas Sim. se a pessoa não tiver nenhuma reação dessas, né, que seria uma sorte, talvez, a Sim. pessoa vai ver que a barata não vai fazer nada nela. A barata Sim. pode até vir nela, pode até subir, pode até bater no cabelo, se chocar, vir voando no rosto. Tá, é nojento, mas não vai causar nada nessa pessoa. Ela não está correndo risco de nada, entende? Então, o enfrentamento resolve esse tipo de coisa. Eu não sou adepto e favorável a uma técnica tão radical quanto essa. Mas, bem radical. Mas o enfrentamento é importante. Pô, você tem medo de altura? Poxa, vem aqui na minha casa um dia. Pô, eu moro aqui no... Você já veio, inclusive. Eu moro aqui no 20º andar. Pô, vamos olhar aqui a sacada. Vamos olhar ali essa vista aqui da Praça do Japão, que é maravilhosa. Vamos ver, vamos conversar ali, vamos tomar um suco bacana, vendo uma vista dessa, entendeu? Então, vamos enfrentar. Vai jantar um dia lá naquele Terraça 40, que é maravilhoso, entendeu? Na Torre da Telepar. Vai na Torre da Telepar. Claro, você não vai se pendurar, eu não vou subir aqui na sacada do meu apartamento, entendeu? Mas olhar para baixo não vai ter risco nenhum, entende? Sim, sim. Mas eu vou ficar aqui na Terra um pouquinho, um dia eu subo. É que um tempo eu penso nisso, né? A gente vai resolver esse seu medo. Né? Não, mas pior que eu viajo de avião tranquilamente, acho que porque o avião a gente sabe que você cair, caiu, daí não tem. E não é só isso, é porque no avião, muita gente que tem medo de altura não tem medo de avião, porque quando você está no avião, a tua distância pro solo é o solo do avião, então você está muito perto. Sim. Você não está, principalmente se você não estiver na janela, você não está nem olhando lá a altura que você está. E uma vez eu tive que fazer fotos num helicóptero. Então eu não tirei o olho do visor da lente ali da máquina, porque se eu olhasse e soubesse, mas olha que legal, né? Olha como é o cérebro, né? Se você sabe que você está, se você concluir que você está no helicóptero e daí teu cérebro fala, cara, você tem medo do helicóptero, você tem que ter medo agora. Mas daí, se eu estou olhando ali, não estou entendendo a situação ali, só estou olhando, me concentrando, mudou o foco, me concentrando no trabalho, estou focado ali, não vou ter medo. Então, olha que o foco é um dos fatores principais para você desvencilhar do teu medo, né? Se você vai no Grand Canyon, por exemplo, se você estiver no Grand Canyon, tem um lugar lá que chama Skywalk, que é uma passarela, assim, em forma de U, e que o piso dela é de vidro. Só que é um vidro hiper reforçado. Então, você andando pela passarela, você vê tudo que está para baixo e a altura é uma coisa mágica, assim. Só que não existe risco nenhum daquilo desabar, de você cair de lá e tal. Então, é um jeito de você poder enfrentar aquele medo daquela altura e poder vivenciar aquela coisa tão magnífica que é aquela visão, entendeu? Só que tem gente que vai lá e fica se segurando na bordinha da passarela e tal. É que ninguém falou para aquela pessoa, igual você falou, que é de vidro? Que o vidro é totalmente reforçado. O cara vai lá do nada. Não, eles falam, mas as pessoas, o medo é uma coisa tão inconsciente, assim, tão irracional, que você pode dar certeza para a pessoa que nada vai acontecer, que se a pessoa está com aquele medo enraizado, é difícil tirar. É difícil. É igual relacionamento. Medo de relacionamento. As pessoas estão se machucando tanto hoje nos relacionamentos que elas estão com medo de entrar em novos relacionamentos. Poxa, mas será que eu vou me machucar de novo? Será que vou ser sacaneado, vou ser traído, vou ser chutado, vou ser dispensado? Então, daí a pessoa nem tenta entrar num novo relacionamento por causa disso, entendeu? E quem disse que o próximo relacionamento tem alguma relação com o anterior? Que a próxima pessoa vai ter as mesmas características ou os mesmos sentimentos que a pessoa anterior? Então, a gente tem que viver cada caso no seu tempo, no seu momento, e a gente tem que enfrentar, tem que se jogar de cabeça e tem que enfrentar o medo. E Lúcio, você não acha que existem pessoas que criam um medo só pelo ego? Por exemplo, eu vou ter medo de tal coisa,
mas eu não tenho tanto medo assim, mas eu vou falar que eu tenho medo assim só porque eu tenho É, que me manter nessa posição de ter medo. Daí é claro que mais ego, né? até isso existe, até isso existe. Tem gente que fala que tem medo de algumas coisas só para atrair atenção, para chamar a atenção das pessoas, daí com isso ser paparicado pelas pessoas, entendeu? E ter ali Uhum. todos, virar o centro das atenções, virar o foco, entendeu? Sim, Então, às vezes, a pessoa sim. nem tem aquele medo de verdade, só que, poxa, ela falou para as pessoas que estão ao redor e as pessoas vão protegê-la daquela coisa tão absurda, Exatamente. né? É uma produção, mais uma vez é uma insegurança, né? De, sei lá, de estar. De Mas eu ser acho que existe. É muito de- mais a insegurança de não ter a atenção das pessoas, né? Ou de ser Uhum, julgado pelas pessoas, ou ser mal interpretado pelas pessoas, que daí gera esse medo falso para que daí as uhum, pessoas deem atenção, deem carinho, deem o cuidado para a pessoa e nem precisava disso. aham. É só E falar, você poxa, eu viu. quero tua atenção. É bem isso, né? E é interessante a gente perceber também como as crianças, né, têm menos medo do que a gente, elas vão, né? Se você deixar, elas vão, atravessam a rua sem olhar, pulam na piscina sem olhar. É um medo em que o medo, acho que a gente adquire ele conforme a nossa idade, conforme paradigmas, conforme nossas crenças, e eu acho que o medo vai entrando aqui dentro e nos deixando mais com medo enquanto a gente vai crescendo, né? Por E todas são medos que as muitas vezes são gerados, né? Então, por exemplo, tem muitas geradas. crianças por exemplo, dormem, crianças pequenas, assim, de 2 a 10 anos, que dormem com os pais. Por quê? Porque tem medo do escuro, porque tem medo que entre um bandido em casa, essa coisa do medo, né, do banditismo e tudo mais, medo do monstro que está embaixo da cama, e não nada dessas coisas vai acontecer. Só que esse medo é gerado, porque cada vez que a mãe ou o pai vai lá e pega essa criança e fala assim, não, fica aqui comigo que aqui você está protegido, então ela pensa, poxa, então quando eu tô lá, eu não tô protegido, entendeu? Uhum, E a gente tem que fazer a criança também enfrentar o seu medo. Fala assim, ó, se você tiver uhum, medo, fala para mim que eu vou até a sua cama, falo com você, te mostro, acendo a luz, te mostro que não tem nada acontecendo, tá tudo bem uhum, e pronto, sabe? Porque uhum, senão isso gera uma série de problemas, né, até na questão conjugal, assim, sabe? Dos casais uhum, que não tem mais liberdade um com o outro, não tem mais o carinho, não tem mais a troca do afeto, porque tá a criança no uhum, meio, entendeu? uhum. E por causa de um medo de algo que não existe, nunca vai existir. Ou você já viu algum Sim. monstro sair debaixo da cama? Eu nunca vi, entendeu? Eu não vi. São coisas que são geradas e são alimentadas pelas situações e pelas pessoas, entende? E a gente tem que Sim, enfrentar isso, tem que dar mostrar para a criança que tudo bem ter medo, mas que se ela for corajosa, ela vai enfrentar o medo. Que não sim, ter medo não significa não ser corajoso, entendeu? Ser corajoso é você ter o medo e enfrentar. sim. E eu acho que existe, o nosso cérebro também é magnífico, né? Quando a gente tem medo, ele cria coisas incríveis, ele cria situações mirabolantes em que nada disso está acontecendo e você cai nessa. Né? Você cai bonitinho porque você cria. Tem pessoas que têm uma imaginação quando estão com medo ou quando estão ansiosas que vão fora da caixinha, né? Porque se você muda o foco, a pessoa esquece o medo. É igual o que você falou que aconteceu com você no helicóptero. Você mudou o foco, você estava olhando ali na sua câmera e tal, você Sim, esqueceu da altura do helicóptero, da sim, janelinha e tal, porque você estava sim, focado aqui na sua câmera, entendeu? Então, às exatamente. vezes, para a gente tirar o medo de uma pessoa, basta mudar o foco, entendeu? Uhum, A pessoa está com medo de dirigir, muda o foco, coloca música, canta uhum, junto, entendeu? Você vai ver exatamente. que É. naturalmente o medo vai diminuir no primeiro momento, até Uhum, que a gente consiga eliminar totalmente. uhum. Lute, e você deixa então essa dica para as pessoas tentar eliminar um pouquinho do medo ou tentar eliminar totalmente o medo com essas Eu, a, terapias, minha vamos dizer, dica, terapias de foco, você acha? a minha dica, assim, você tem que tentar não deixar que o medo interfira diretamente na sua vida. O medo não pode atrapalhar a sua vida, não pode impedir que você comece uma empresa, comece um negócio novo, que você não faça uma prova porque você tem medo de não passar, ou então que você não vá participar de uma competição porque você tem medo de perder, ou não vá tocar em público porque você tem medo de ser vaiado ou de esquecer a música, ou não ter medo de entrar no relacionamento porque não sabe se vai se machucar ou não. Então, para a gente não deixar que o medo interfira
e atrapalha a nossa vida, tem várias técnicas, e o que eu indico, assim, venha fazer psicoterapia, venha fazer terapia, que é na terapia que a pessoa resolve isso, entendeu? Não tem remédio, que você vai tomar um remedinho e pronto, não vou ter medo de mais nada. O remédio vai ajudar você a diminuir a ansiedade e tal, mas o que vai tirar o teu medo, tirar a tua ansiedade, é a mudança de padrão de pensamento, e isso a pessoa vai conseguir, geralmente, com a terapia, entendeu? Então, vem fazer terapia, que isso é o que muda as vidas. Sim, perfeito. Muito bem, Lute. A gente ficou bastante tempo, olha, 1h15 aqui. Caramba, foi muito bom. Lute, eu acho que a gente falou bastante do começo. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui específica, mas eu acho que a gente abordou bons tópicos aí do medo. Mas se quiserem deixar perguntas aqui depois, a gente responde também. Lute, deixa eu... Essa frase para mim muda tudo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Eu brinco que é do filósofo Vanderlei Luxemburgo, mas essa frase é genial, entendeu? E para todos os aspectos da vida. É sensacional. Sensacional, muito bom. Lute, deixe seus canais de informação aí para entrar em contato com você. Faz teu merchan aí. Então, o meu Instagram é o @lute_psicólogo. Então, a pessoa lá, eu sempre posto algumas coisas de entrevistas que eu participo, então frases, então vídeos que eu acho importantes e tal. E ali a pessoa consegue me mandar mensagem, querendo perguntar alguma coisa sobre agendamento de terapia e tudo mais. E eu ali também tenho o meu número de celular nas minhas postagens, tem o meu número lá. A pessoa pode me mandar um WhatsApp também. Se a pessoa quiser anotar diretamente meu WhatsApp, mas daí eu peço que me mande mensagem, porque se ela mandar, tentar ligar, eu não vou conseguir atender, porque eu estou em atendimento das 7 da manhã às 8 da noite, dificilmente ligação eu consigo atender. Mas se me mandar uma mensagem, certamente eu vou responder assim que eu estiver disponível. E o meu WhatsApp é 41 99809 8887. Então, beleza. Esses 2 canais eu acho que são os mais fáceis de me encontrar. E daí, também no Spotify da vida, os CDs da minha banda, né? Cromossomos Vadios é um, e Banda Top 20. Mas daí a pessoa tem que escrever o Banda, porque você não vai... Se escrever só Top 20, vai aparecer um monte de coletâneas. Então escreve lá, Banda Top 20, o nome do CD é Ilusão dos Sentidos, e a outra banda é Cromossomos Vadios, e o nome do CD é Ilusão do Arte de Sonhar. E são 2, modéstia à parte, são 2 CDs que eu acho incríveis, assim, a maioria das músicas compostas por mim, pelo meu grande irmão e amigo Reinaldo Baia, e eu acho que são músicas geniais. Legal. Você não foi um cromossomo vadio, né? Eu fui. Tanto fui cromossomo vadio, que logo depois que eu montei a banda com esse nome, eu recebi o diagnóstico de uma doença no cérebro chamada esclerose múltipla. Então, os meus cromossomos estavam meio vadios, estavam meio estranhos naquela época. Faz 24 anos que eu tenho o diagnóstico de esclerose múltipla e estou aqui, firme e forte. A gente já, inclusive, falou disso na live passada, né, sobre essa questão tua, e eu acho que foi uma forma também de mostrar que você tem um caminho que você segue e vai em frente, né? Sim. Acho que isso é uma boa... Sem medo, né? Sem medo. Vamos enfrentar, isso mesmo. Isso é legal. Lute, então eu agradeço, gratidão por você ter participado da nossa live aqui. Espero que a gente possa nos encontrarmos em outras situações aí, em outras lives, em outros assuntos, né? Vamos falar sobre cozinha, sabe cozinhar? Eu sei fazer miojo. Agora eu tô aprendendo a fazer coisas na air fryer. Então, sério? Na air fryer eu comecei, faz 1 semana que eu comecei a fazer uma coisa ou outra na air fryer. Mas eu sou péssimo. Eu não tenho tempo, André, de cozinhar. Então, eu nunca peguei o gosto de cozinhar, porque não dá tempo. O tempo que sobra para mim, ou no final do dia, ou na hora do almoço, o tempo é muito restrito, então eu prefiro fazer outras coisas, entende? Então, eu sou muito adepto a fast food, eu sempre fui muito de fast food, agora não como mais, agora estou tendo uma alimentação mais saudável, tanto que eu perdi bastante peso, assim, nos últimos 15 meses e tal, porque eu estou comendo direito, aprendi a comer direito. Mas eu sou muito adepto a iFood da vida, a comida pronta, entendeu? Para mim, a comida tem que ser prática, entendeu? Porque daí eu consigo dar atenção para as outras coisas. Então essa vamos falar de cozinha. Comigo, não. Não vamos falar de cozinha. Vamos falar de música. Então... A gente faz uma live, música legal. Mauro. Isso, boa. Ou de teatro. Então, tá bom. Nós 2 que somos formados em artes cênicas, a gente pode falar de teatro ou de cinema. Sim, o Mauro também é. O Mauro também, claro.
Um trio. Que É, legal. Lute, então, obrigado pela sua participação, obrigado aí a todos que participaram aqui da nossa live, aqui no @QuantumDocs. Deixa eu deixar também meu merchan aqui, continue seguindo a gente lá nos nossos canais, @QuantumDocs. Como eu já falei, tem nosso portal que se chama quantumdocs.space, que lá você é levado para vários locais. Tem nossos canais de estudos, que tem várias informações, vários artigos. Tem bastante coisa psicológica lá e parapsicológica, viu, Lute, lá nesse canal estudos.quantumdocs.space. Vale vou a pena começar a dar te uma mandar uns olhada. textos que eu tenho feito de coisas sobre Legal, psicologia, vou começar a te mandar. show, isso é muito bom. E tem bastante texto autoral mesmo, sabe? Tem bastante texto que é captado de algumas redes, mas tem bastante texto autoral. Eu Então, tenho quem feito quiser... bastante para te mandar, então. Então, perfeito. Quem quiser seguir a gente, é só seguir nossos canais Quantum Docs, beleza? Gente, obrigado pela participação de todos. Foi uma live muito boa, maravilhosa, um tempo muito bom. Gostamos de estar aqui com vocês e nos vemos numa próxima live em breve. Sem falar de comida, porque o Lute A gente pode falar de comida, a gente só não pode falar de cozinhar. De cozinhar é que eu não sei, mas cozinha. de comer manjo muito bem. Muito bom. Então, beleza, gente. Muito obrigado. Obrigado, Lute. E nos Obrigado a vemos na você. próxima. Até Abraço. mais. Tchau, tchau. Até.